Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. O livro sobre o qual nós vamos falar hoje é O Grandioso, O Caminho dos Reis. As razões que justificam esse livro receber o adjetivo de grandioso são algumas. A primeira é que ele tem incríveis 1.200 páginas, a segunda é que ele faz parte de uma saga de fantasia. Então sim, ele é o primeiro livro de uma série aí chamada Os Relatos da Guerra das Tempestades, que até o momento tem 5 livros no total, mas que, pelo que eu vi, vai vir mais livros aí. Pelo que eu entendi, o autor ele quer construir uma saga de pelo menos 10 livros, e dividir em 2 eras. Então a primeira era já está completa. Daqui a uns bons anos ele vai vir e retornar com os próximos livros. Então não é só esse livro que é muito grande, não. Todos os livros da saga estão nessa média aí de pelo menos mais de 1.000 páginas. Mas a razão principal é a história que esse livro carrega, que é inegavelmente uma história grandiosa em narrativa, universo e personagens. Mas então, sobre o que se trata O Caminho dos Reis, esse livrinho aqui, nem um pouco pequeno. Aqui, a princípio, somos apresentados a um mundo chamado Roshar, cuja tempestades ferozes se impõem sobre a realidade do povo que vive aqui, e são essas tempestades chamadas Gran Tormentas que definem, assim, muita coisa nesse mundo. Elas são mega importantes. Elas definem a geografia, a política e são também um problemão. Nesse universo, houve uma época em que houve cavaleiros radiantes que protegiam esse mundo no melhor estilo Cavaleiros do Zodíaco. Sempre que eles apareciam, eu só conseguia me lembrar do anime. Sério, até a musiquinha do anime me remetia na hora. Eu imagino eles iguais às armaduras do anime. E, bom, sem explicação, esses protetores desse mundo, eles abandonam o seu dever ali de proteger a galera e é isso aí, isso é um grande trauma para a população ali, porque eles, enfim, vivem nessa memória de que houve um tempo em que teve esses grandes cavaleiros e que eles os abandonaram por algum motivo. Mas as antigas armaduras desses cavaleiros restaram, as armaduras e as espadas, e elas conseguem fazer com que qualquer um que vista elas, lute com elas, se torne praticamente invencível. São armaduras que dão muita proteção e muito poder. Então, elas são o principal tesouro desse universo. Assim, nesse universo aqui, você faz tudo para conseguir uma dessas armaduras ou uma dessas espadas que restaram. E é a partir dessas informações que um mundo muito complexo e rico é construído. Ao lermos O Caminho dos Reis, estamos diante de uma história épica de fantasia no melhor sentido possível. Enfim, é uma obra que quando você abre o livro, ou como no meu caso, liga o Kindle, você consegue se distanciar da realidade, porque a fantasia apresentada, ela é muito bem elaborada. E bom, é uma história longa, densa na sua construção de mundo e que gera mais perguntas do que respostas, principalmente por ser o primeiro livro de uma saga de livros gigantescos. E é uma obra que te pede tempo. O autor do livro, o famoso Brandon Sanderson, é muito claro como ele escreve esse livro com muita calma, sem nenhuma ansiedade de chegar ao final. E eu recomendo fortemente que essa seja a maneira que você escolha ler esse livro. Não vá desesperado, querendo desvendar tudo de uma vez, sabe? Leia com calma. Aproveite a jornada mesmo, assim, os personagens, o mundo, o sistema de magia, enfim. É um livro que te pede realmente calma, principalmente porque, como é um primeiro livro de uma série de fantasia, ele acaba sendo sim um pouco mais introdutório, para que você entenda como caminhar por esse universo que está sendo tão lindamente criado. E ao longo dessa jornada, que são mais de 1.000 páginas, eu tenho que admitir que, apesar de eu gostar muito do universo fantástico criado ali, o que realmente me encanta, o que faz essa história ser enorme, tanto em tamanho quanto em qualidade, é o desenvolvimento de personagem. São os personagens o verdadeiro tesouro aqui. E principalmente porque você é apresentado a eles de uma forma muito crua, sabe? Você não sabe muito bem quem é o herói, quem é o vilão. Nada é tão óbvio a princípio. Na verdade, são longas e longas páginas até você começar a entender
que papel esses personagens estão, sabe, desempenhando ali no livro. Eu terminei o livro e eu tenho uma ideia de quem seja o herói, o grande salvador da pátria ali no livro, mas o vilão eu ainda não tenho certezas. O vilão ele é só uma suposição ainda. Então é um livro que, até nesses papéis mais simples, assim, de você entender o que cada personagem tá fazendo ali, é um certo mistério. O livro não te apresenta assim de cara. Ele tá mais construindo, te apresentando as personalidades, e é por isso que ele leva tanto tempo e se torna tão envolvente e interessante de acompanhar. Porque acaba que, por mais que seja uma história de, enfim, o bem contra o mal, assim, não é tão simples, não é tão óbvio. As perguntas, elas ficam matutando mesmo quando você já passou da metade do livro. Você ainda está se perguntando o que exatamente está acontecendo aqui nessa história. E por causa disso, esse é um livro que é até um pouco difícil de fazer uma resenha, né? Porque não é tão simples apresentar uma história redondinha e falar, sabe, é isso que te espera nesse livro. Não, você lê inúmeras páginas e você continua meio cego na história. E o principal motivo é porque tem muitos personagens, pelo menos uns 3 ou 4 protagonistas só nesse livro. E que são histórias interessantes e que carregam histórias que instigam o leitor, sem dúvida nenhuma. E apesar de ser extremamente recompensador quando você vê a história dos protagonistas colidindo entre si, sabe? Aquele momento em que tudo faz sentido e tudo se conecta, esse tipo de coisa demora para acontecer. E o que não é, na minha visão, algo negativo. Porque aqui o autor, ele tá preocupado em construir personagens sólidos, com tramas internas e externas, com histórias verdadeiramente instigantes, tanto pelo passado que você quer descobrir, mas quanto ao futuro, o que pode acontecer, o que esse personagem tem de potencial, sabe? Então, cada personagem, ele carrega quase que um livro sozinho. O Caminho dos Reis é sim essa junção de histórias e você se depara com essas várias tramas que lentamente, mas lentamente mesmo, vão se juntando. Porque, a princípio, na maior parte do tempo, essas histórias elas funcionam praticamente de forma independente. E além de tudo isso, vale ressaltar também uma outra característica que me agrada muito nesse universo, que é o equilíbrio entre clichês, né, de fantasia, e a subversão de alguns arquétipos comuns assim de universos fantásticos. Ou seja, é uma história de homens lutando de espadas, de magia, de armaduras, de protagonistas destinados a jornadas gloriosas, sabe? Os escolhidos. Mas também existe surpresa. O autor ele sabe surpreender para que não seja uma história que caia na mesmice, que caia no tédio. É uma atmosfera de familiaridade, sabe? Retornar essas histórias de pessoas honradas, lutando com espadas, tentando fazer o certo. Enfim, essas típicas histórias de cavalaria. É clichê, sabe? Mas tem surpresas ao longo do caminho. O autor ele sabe inovar. Então não é uma história que se mistura a várias outras. Não, ele sabe surpreender ali, ele sabe mudar, ele sabe trazer o diferente. É uma história que a princípio você pode até imaginar, nossa, eu já vi essa história várias e várias vezes. Mas calma, porque ele vai conseguir fazer com que essa história se torne única do jeito dele. E principalmente, é aquele tipo de história que você nunca deve parar de consumir. É o tipo de história mais cativante que existe. Um bando de pessoas vivendo num mundo maluco, tentando fazer o melhor que pode, tentando fazer o certo, tentando fazer o bem. É uma obra que retoma discussões sobre honra, sacrifício e bondade, como toda boa história de cavaleiros. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado, que deem uma chance a essa obra incrível e que se deparem com uma história tão agradável quanto eu me deparei. E bom, se gostaram do vídeo, deixem a curtida, se inscrevam no canal se quiserem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!